criançada! Vamos à nossa aula de matemática? No novo Bem Me Quer. Hoje nós vamos fazer algumas situações envolvendo ordens, ok? Nas páginas 32 e 33. Ontem nós já começamos a quinta ordem. Conviver fazendo a diferença. Vocês estão vendo aqui na caixa d'água 1000 litros. O lixo é um problema que a sociedade precisa enfrentar e resolver. A concessionária responsável pela manutenção da ponte Rio-Niterói recolhe mensalmente uma quantidade de lixo equivalente a 330 caixas d'água de 1000 litros. Então, discuta com os colegas e responda as questões. Letra A. Se você fosse funcionário dessa concessionária, que sugestão você daria para tentar reduzir a quantidade de lixo recolhida na ponte Rio-Niterói? Essa resposta é pessoal, criançada. Então, cada um tem que fazer o seu. Letra B. O lixo não é um problema apenas local, ou seja, de lá do Rio-Niterói, e sim mundial. O que os alunos responsáveis, professores e funcionários de sua escola estão fazendo ou podendo começar a fazer para diminuir a quantidade de lixo produzido na escola? Olha, eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre a reciclagem de lixo, não é verdade? Então, isso é um bom começo. Número 5. Observando o número 49.678, responda as questões. Quantas ordens ele tem? Que algarismos ocupa a ordem das dezenas de milhar? Quantas unidades esse algarismo representa nesse número? Letra C. Que ordem o algarismo 6 ocupa? Quantas unidades ele representa? Letra D. Qual é o valor de cada algarismo de acordo com a posição que ele ocupa neste número? Número 6. Indique o valor posicional de cada um dos algarismos nos números a seguir. Letra A, 13.290. Letra B, 32.019. Então vejam. Nossa, professora, não entendi nada disso. O que nós vamos fazer agora? Você não entendeu? Eu vou explicar. Criançada, vamos imaginar o seguinte. Para nós lermos os números, nós dividimos eles para ficar mais fácil, tá? Então, o que a gente faz? Você sabe que os números na unidade, eles só podem ficar de 0 até 9, que a professora já falou. Então, ele fica na primeira ordem. É chamado de primeira ordem, a ordem das unidades, tá? Então, vamos imaginar que nós temos aqui o número 8. Isso, ele fica na primeira ordem, até o 9 fica na primeira ordem. Mas, imagine que eu tenha um outro número, o número da dezena. Então, vou ter que ter uma segunda ordem, que é a ordem da dezena. Vamos imaginar, então, que eu tenha o número 7. Eu fiquei com 78. 7 dezenas e 8 unidades. Se nós formos decompor esse número, ficaríamos 70 mais 8. Imagine que eu tenha outro número. O que eu vou fazer? Vou colocar na terceira ordem, que é a ordem das centenas. E eu vou ficar, então, imagine que seja o número 6. Fiquei com 600 mais 70 mais 8, ou seja, 678. Depois dessa classe, nós contamos com pontinhos. Nós separamos as classes da unidade simples e das outras classes com pontinhos. Imagine que eu tenho o número 9. Eu tenho 9.000. O que eu vou precisar? O 9.000 ele já entra na classe dos milhares. Está vendo aí que a professora deixou 1000 em vermelho? Para vocês lembrarem que sempre que nós formos escrever o número por extenso,
nós temos que colocar 1000. Então, como ficaria este número? 9.678. Mas, professor, em que classe que ele entra? Na quarta. Quarta ordem. Daí nós começamos tudo de novo. Unidade, só que nós colocamos o milhar. Unidade de milhar. Se nós tivermos um outro número, ficará na quinta ordem. Dezena de milhar. Certo? Então, vamos imaginar que nós temos o número 13.290. Como é que nós separamos? Separamos por um ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. E assim por diante. E nós temos agora o número 32.019. Como é que a gente separa? 32.000, ponto. 019, ou seja, 19. Olha, então você já aprendeu. Se eu tiver o número 4, eu vou escrever 4. O zero da dezena eu não conto. Então, quanto eu tenho aí? Só tenho 4 por enquanto. Acrescentou o número, então eu tenho 504. Mas eu quero colocar uma quarta ordem. Não tem nada. Ainda tenho 504 só. Agora eu tenho um número maior, 80.504. Mas, professora, e se o número for aumentando? Vamos imaginar que eu tenho o número 1 aí. Então, eu vou ter que ter uma sexta ordem, que é o que vocês vão ver aí no livro. É a ordem da centena de milhar. Perceberam? Que, olha, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O que aumentou? Só o M aí. Mas continua, UDC, UDC. Estão vendo? E como eu leio esses números, professora? Vamos ler o primeiro número. Primeiro número eu coloco 49.000 antes do ponto. 678. E o segundo? 13.290. E o terceiro? 32.019. E o último, professor, olha como é simples. Você acha que é muito difícil? Não, não é difícil. É só ler o primeiro número e colocar 1000 na frente. Então, 180.504. Viu como é simples? Agora você consegue fazer, não é verdade? Então, perceba o seguinte. Você tem aqui, primeira ordem são das unidades. Segunda ordem, números da dezena. Terceira, das centenas. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Agora você já conhece tudo. Podemos terminar o exercício, ok? Viram como responder este? Agora ficou fácil, hein? Vamos a número 7. Decomponha os números a seguir em ordens e indique os valores relativos dos algarismos. Em ordens é colocar essas letrinhas aqui. Ou seja, o 4 aqui está na centena. O 2 está na unidade de milhar. E o 1 está na dezena de milhar. Como é que vocês veem isso? Olha, colocando numa tabela. Se você montar uma tabelinha igual esta aqui abaixo, igual a professora já explicou, vai ficar fácil, certo? Você coloca na tabela e fica fácil. Então, daí você já vai saber em que ordem está cada número. Ou seja, nós também chamamos os números de algarismos, tá? Igual aqui, algarismos. Então, eles têm valores relativos. Por exemplo, se eu colocar o 4 na terceira ordem, ele vai ficar como 400, que é o que ele está. Terceira ordem. Mas se eu colocar o 4 na primeira ordem, ele fica 4 unidades. Se eu colocar o 4 na segunda ordem, ele fica 40. Então, como você tem que fazer aqui,
O 2 está na dezena de milhar. O 3 na unidade de milhar. O 6 está na dezena. Preciso colocar o zero, professora? Não, não preciso colocar o zero. Porque o zero, ele não tem valor neste caso, ok? Então, coloque os números na tabela e vocês vão fazer esta atividade certinha. Vamos lá, a sexta ordem do sistema de numeração decimal, centena de milhar. É simples, é só acrescentar uma ordem a mais. Vocês já viram até a quinta ordem, então fica fácil, entenderam? O que vocês vão ter que fazer? Olha, você sabe que número é esse, não sabe? É o número 100. Então, a hora de escrever, você vai escrever 100.000. Só vai acrescentar o 1000, como a professora já explicou. E olha aí, ó, não tem números aqui, então ele é só 100.000. Simples assim. O que você vai fazer agora? Colocar esses números aqui, ó. Estão vendo? Coloque os números, ó. Letra A aqui, a letra B aqui e a letra C aqui. Depois escreva por extenso os números aí em cima. Letra A, 154.800. Letra B, 108.540. Letra C, 180.504. Ok? Bom, criançada, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Façam tudo direitinho e até a próxima aula.